Olá pessoal, estamos aqui então para mais um sábado de dica e hoje o tema vai ser estudando a jararaca verde, botos brilineatos no Alto Juruá, oeste da Amazônia brasileira. Bom, o que vamos falar hoje? Principalmente sobre a metodologia que nós usamos nesse projeto, onde nós estudamos a botos brilineatos e também a Botopes atropes. Antes de mais nada, isso aqui é um trabalho de equipe. E essa aqui é a equipe. Isso correspondeu à dissertação de mestrado do Irving Fonseca e também dos dois PIBICs do Anderson e do Hadraki. Então nós trabalhamos em conjunto, né? Um projeto onde parte dele era uma dissertação de mestrado e dois PIBICs. O que vou falar hoje é uma metodologia que nós usamos para estudar uma espécie particular em um tipo de localidade. Para vocês dar uma espécie de serpente, vai ter que se adequar, tá? Conforme várias características da situação. Por que escolhemos essa espécie? Um estudo anterior nosso, esse de Turci e colaboradores, publicado em 2009, nós percebemos que a Botos brilineatus esmaragadinos era uma das espécies assim mais frequentemente encontradas por nós durante a procura limitada por tempo, principalmente durante a noite. Então, nós nos reunimos, né? Vamos fazer um projeto para estudar isso daí e vai ser a dissertação do Irving. E o Irving tinha um plano B. Caso não desse certo com a Botos brilineatus, o plano B seria a Botopes atropes. A nossa hipótese era: vamos estudar a atividade e o uso do habitat pela brilineatus durante um ano. Que perguntas que nós tínhamos? Primeiramente, em que período do ano que elas são mais frequentes? E outra, qual a altura do substrato que elas utilizam? O que elas estão fazendo? Caçando em repouso ou se movendo? E os abrigos diurnos são os mesmos que elas utilizam à noite durante a caça? Então, essas aqui são algumas das perguntas que nós tínhamos. Então, escolhemos o local. Primeiramente, porque essa espécie lá, nós encontramos ela assim, com uma certa facilidade. E ela realmente foi a espécie mais frequente durante a procura limitada por tempo noturna. Então, iniciando o método. O que é procura limitada por tempo? Tem um vídeo meu já que falei disso, tá? Você se desloca em trechos assim de 300, 400 metros em um transecto. Pode ser dentro de uma floresta, né? Também pode ser numa área aberta, em um cerrado, em um campo. E você vai vagarosamente procurando por serpentes que estejam expostas visualmente. Você não revira um tronco, não mexe na folhagem. Você só procura aquelas que estão visíveis. Esse método permite que você tenha uma ideia precisa sobre o que o animal está fazendo naquele momento. Você não afugentou ele mexendo na folha nem nada. Então, escolhemos esse método e a localidade e a espécie. E o que mais? Utilizamos trilhas que já estavam sendo utilizadas nessa floresta por moradores próximos dela. É uma mata de várzea que é inundada sazonalmente ao longo do ano, no período da cheia, né? Os lagos se enchem de água e a água invade a floresta. Já sabíamos disso também. Então escolhemos trilhas por onde passam pescadores, pessoas que extraem a madeira, coletores de açaí e outras atividades florestais. Escolhemos 3 trilhas. Uma maior, de 800 metros, ela é dividida em 2 de 400. E estávamos em 4 pessoas, em 4 pesquisadores, e dividimos em 2 duplas. Outras 2 trilhas, de 500, 600 metros. O que nós fazíamos? Nessa trilha principal de 800 metros, nós somente observávamos os animais. Não capturávamos eles, tá? Sem perturbar a cobra. Mas por que isso daí? Para ter uma ideia do reencontro. Se o animal vai estar utilizando a mesma árvore, o mesmo galho, não queríamos atrapalhar isso, tá? Então, para compreender bem,
sobre o uso do habitat, a fidelidade do sítio de caça dessa serpente, elas não eram tocadas. Então aqui elas são intocáveis nessa trilha principal. E as outras duas trilhas? Cada dupla ia em uma trilha e nessa todos os espécimes eram coletados de Bothus bliniatus. Por que coletar esse bicho? Porque nós queríamos ter informações reprodutivas sobre elas e também sobre a dieta, fazendo a análise do conteúdo estomacal. E também dados sobre o tamanho e o peso delas, tá? Dentre outras características. Então na primeira trilha, as duas duplas, cada uma iniciava no início e no final, e ia fazendo a procura até se encontrar mais ou menos no metro 400. Essa trilha principal foi marcada com canos PVC, a cada 10 metros tinha um número. Então 0, 10, 20, 30 ia colocado assim ao longo dela, para nós termos uma ideia precisa de que ali já tinha sido encontrada uma papagaia, ou jararaca verde, que é os nomes populares dela, a Bothus bliniatus, já tinha sido encontrada previamente. Então, por exemplo, no metro 70, eu já tinha uma ideia que por ali, entre os 70 e 90, tinha pintadinha. Algumas receberam apelidos assim, tá? Para ficar mais fácil reconhecê-las. Mais uma coisa, como é que vocês reconheciam? O uso de marcas naturais. É um método que já foi utilizado, por exemplo, pelo Ivan Sazima, na Mata de Santa Genebra, lá em São Paulo, com o Bothus jararaca. Então, o uso de marcas naturais, mas as bliniatus não tem esses Vs invertidos, igual uma jararaca tem. O que vocês utilizavam? Desde a cor da ponta da cauda, onde já tinha duas divisões, ou pode ser branca ou castanha, e também a coloração do ventre. Tem pelo menos uns 4 padrões principais de coloração do ventre delas. E outras características, como pintas nas suas manchas. Então, todas elas eram fotografadas, e muito fotografadas, para nós podermos reconhecê-las depois, se era um reencontro ou não. E outra também, próximo a cada metro, nós esperávamos encontrar aquele indivíduo que tinha sido encontrado anteriormente. Então ficava bem fácil você ver se era ele ou não, ou então quando reencontrava ele em algum ponto mais distante. O que mais nós usamos, né? Cada dupla, primeiramente, fomos treinados. Eu já tinha experiência, o Irving também, na procura limitada por tempo. E eu ficava com um aluno PIBIC e o Irving ficava com outro, formando assim a dupla. E os dois alunos foram treinados antes com esse método. Andamos por outras florestas ali próxima e também nessa, para eles terem uma ideia como que fazia esse método. Então os caras estavam bem treinados para procurar serpentes à noite. Cada dupla também tinha uma trena laser e outra trena normal, que era para medir a altura que a serpente era encontrada. Encontramos elas desde 30 centímetros acima do chão até 20 metros. Então com a trena laser, você aponta o sinal vermelho na serpente e você tinha uma ideia precisa da altura que ela se encontrava. E para saber o que ela estava fazendo, nem sempre você consegue ver bem se ela estava fazendo, por exemplo, o engodo caudal. Nós estávamos usando, cada dupla, uma câmera Nikon P900. Tem um zoom que permite você fazer uma aproximação, muita aproximação do animal, tá? Então a gente conseguia ver e filmar se ela estava fazendo o engodo caudal ou não. E cada vez que encontrávamos um indivíduo dessa serpente, aguardávamos por uns 5 minutos para ver se ela estava, o que ela estava fazendo, se ela estava caçando ou não. Pela posição da cabeça, seguindo, por exemplo, aqui e como você sabia se elas estavam caçando ou em repouso? Olha só que essa figura aqui reflete bem do estudo da Ermelinda Oliveira e do Márcio Martins sobre Atrox. E também tem esse nosso aqui, quando a jararaca está caçando, está com a cabeça assim inclinada, e quando ela está em repouso, já está dessa outra forma.
Essa é uma das formas para ver. E a outra que estava bem evidente, ela fazendo o engodo caudal, esses movimentos sinuosos, que é para atrair as suas presas, né? Principalmente anfíbios. Então, com o uso de marcas naturais, nós poderíamos reencontrar os indivíduos e saber sobre a fidelidade, se elas estavam na mesma árvore e no mesmo galho em noites de procuras posteriores. E para saber se elas utilizavam o mesmo local para repouso durante o dia. Fomos algumas vezes nos dias posteriores do encontro da noite anterior ver se elas estavam lá. E na maioria das vezes elas estavam e em repouso, como vocês podem ver aí nessas imagens. Eram os mesmos indivíduos. Olha, eles ficavam bem camufladas. Elas ficavam bem camufladas, que era difícil você localizar, sabendo mais ou menos a altura, a árvore que ela se encontrava. E cada encontro de serpente, seja a Briniatus ou também a Atroches, e no caso nós também fizemos isso com as corais verdadeiras, especialmente com as espécies peçonhentas dessa mata, foi também tirada a coordenada geográfica do local do encontro, para depois mapear, igual estão vendo aí nessa imagem aí, que serviu para outro estudo nosso também, que é sobre as serpentes peçonhentas nessa mata de várzea e as pessoas que utilizam ela para determinadas atividades florestais. E com o que foi comparado? Cada mês foi feito o mesmo esforço amostral em termos de horas de procura, para que ao longo do ano a gente pudesse comparar com alguns fatores bióticos e abióticos. Entre os abióticos, nós medimos a umidade relativa do ar a 1 metro do solo, a 1 metro do chão, no início da procura e no final, e fazíamos uma média para ter uma ideia da umidade relativa do ar, então a 1 metro de altura. E os dados de pluviosidade, nós coligimos eles pela internet no site do INMET, onde tem uma estação meteorológica localizada a mais ou menos 2,5 km dessa floresta em linha reta. E dados bióticos, quais vocês utilizaram? Anfíbios. Nós contabilizamos os anfíbios encontrados sobre a vegetação ao longo de um ano, que são potenciais presas desses animais, tanto dos juvenis como dos adultos. Então esses foram os dados bióticos também que nós coligimos dentro dessa nossa metodologia. Então nesse vídeo eu enfoquei mais a metodologia desse estudo sobre as papagaias, Bothus bliniatus. Não falei muito sobre o resultado. Isso aí vai ser outro vídeo, tá? Onde já vou falar sobre a ecologia dessa espécie de serpente que nós temos por aqui. Bom, pessoal, essa então foi um pouco da metodologia que nós usamos nesse estudo da Bothus bliniatus maragadinos aqui no oeste da Amazônia brasileira, conhecida como Alto Juruá, aqui no Acre. E um dos artigos resultantes vou deixar nos comentários para vocês, tá? Que é sobre a utilização do engodo caudal por essa serpente. Foi o estudo que mais observou esse tipo de comportamento de caça em uma serpente na natureza sem ter o encontro provocado, né? Alguma presa sendo oferecida para ela para que estimulasse ela a realizar essa tática de caça do engodo caudal. Então, só para ver, você quer fazer um estudo sobre a ecologia de uma população de uma espécie de serpente? Primeira coisa, uma localidade de fácil acesso. Essa aqui está a 20 km em uma rodovia por asfalto, então é bem fácil, dá para ir e voltar todo dia, e inclusive ir durante o dia também para ver se elas estavam lá e se elas estavam em repouso ou não. E também escolher uma espécie que seja bem frequente. Então você tem que ter um conhecimento prévio, né? Qual que é abundante. E aí você estipula então uma metodologia e procure seguir ela sistematicamente.
E um mês antes de iniciar o estudo, é interessante você fazer aquilo que nós chamamos de amostragem piloto, para você ver se você tem que readequar alguma coisa da metodologia, ou do esforço amostral, ou da forma que você vai obter determinados dados. Então esse foi mais um sábado de dicas. Se gostaram, não esqueçam de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Um abração e até o próximo.